Olá, eu sou o Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube e hoje eu começo uma série nova chamada O Oculto. Chegou finalmente o dia de iniciar uma série que eu tenho sonhado há muito tempo em fazer aqui para o canal. E eu vou descortinar o mundo espiritual por detrás do conteúdo que você consome todos os dias. Cada vídeo dessa série eu vou apresentar uma pesquisa profunda sobre o tema, sobre cada assunto que eu for tratar, usando livros, análises, testemunhos, entrevistas e principalmente eu vou usar os princípios da Palavra de Deus através de pesquisas extensas. Mas eu quero desafiar você a combinar uma coisa comigo. Esquece religião. Esquece placa de igreja. Só pondera o que eu vou te mostrar nessa série. Deixa o preconceito de lado, porque eu não quero te convencer a nada. E depois de você assistir o que eu vou te mostrar, você continua livre para tocar a sua vida como você bem entender. E eu não tenho nada com isso, exceto a responsabilidade de te avisar. Esse livro aqui, que foi escrito há centenas de anos atrás, deixa eu te contar uma coisa. Ele é um livro vivo que continua a ser atual hoje, quase 20 séculos depois que terminou de ser escrito. E um de seus escritores escreveu o seguinte: o mundo todo está sob o poder do maligno. Eu vou tomar a liberdade aqui e vou usar uma alegoria, e eu quero dizer que eu vou fazer com muito respeito. Imagina o seguinte contexto. Um belo dia, você chega aí cansado das suas atividades no dia a dia, entra no chuveiro e descobre um caroço estranho em uma parte do seu corpo, que até poucos dias atrás não estava ali. Mas de repente, do nada, aquilo apareceu. Imediatamente você sabe que você precisa procurar um especialista para entender do que se trata. Você vai até um consultório médico e você descreve o que você percebeu. E as razões pelas quais, que é justamente a razão por que você está ali, Você explica que você nunca tinha percebido aquilo ali. Mas, com o tempo, os sintomas que você sentiu ao palpar essa área levou você a concluir que aquilo era algo diferente. Um elemento estranho que apareceu no seu corpo. Você descreve ao médico, inclusive, um incômodo dolorido ao você tocar naquela área. Uma textura estranha, mas a verdade é que você não tem noção do que seja. Então, baseado nessa descrição, o médico, com a sua experiência, ele rapidamente conclui que é necessário você realizar uma extração de uma amostra do tecido daquele caroço, seja lá aquilo que for, e fazer um exame mais profundo. Esse exame mais profundo dessa amostra vai revelar a verdade dos fatos que aquele tecido oculto apresenta na sua estrutura molecular. É nessa hora que o ser humano se humilha. Sabe por quê? Porque você imediatamente coloca em segundo plano tudo o que você até aquele momento considerava de mais importante na sua vida. E então você vai se submeter a essa análise mais profunda, porque algo lhe diz que os sintomas daquele conteúdo oculto no seu corpo precisa ser investigado e ser trazido à luz da verdade científica da medicina. O técnico laboratorial é capaz de identificar quais são as características das células daquele tecido e ele faz uma profunda análise daquela amostra e apresenta o laudo que, lacrado, vai chegar até as mãos do seu médico, que vai te chamar para uma reunião. Aí você, no seu lado, espera com ansiedade a resposta do seu médico, que vai se resumir em apenas uma palavra. E essa palavra vai mudar o curso da sua história, porque ela vai te revelar a verdadeira verdade que está oculta, residindo dentro de você. E existem duas opções. Ou aquela amostra vai revelar um tecido de conteúdo benigno e, portanto, inofensível à saúde do seu corpo, e aí, cara, sai um peso das suas costas de 1 tonelada. E você segue a vida com uma nova perspectiva do que seja o dom da vida, é ou não é? Agora, uma segunda opção, um conteúdo maligno, que é uma ameaça para a sua vida.
E agora, com todo respeito a você, ou talvez com famílias como a minha, que já passaram por um momento assim, deixa eu dizer uma coisa com sinceridade, cara. Eu ainda não encontrei uma pessoa na face da terra que receba uma notícia como essa e responda para o médico: ah, para, doutor, não é bem assim não. Você está exagerando. Ou ainda: ah, doutor, que isso, que bobagem. Isso é só uma coisinha à toa, nada a ver. Já ouviu essa frase alguma vez? Muito pelo contrário. No instante seguinte que você ouve essa mensagem, de imediato você quer saber, ok, como é que eu resolvo isso? Quanto tempo eu tenho? Por onde? E quando a gente começa a tratar isso? Sabe por quê? Porque qualquer associação de algo maligno no seu corpo, você sabe que aquilo é uma ameaça à sua saúde e à sua vida. E você quer fazer de tudo que estiver ao seu alcance para lutar pela sua vida. Porque a sua vida, cara, é muito preciosa. E você ama viver. E toda essa explicação para te provar que no seu corpo físico, você não quer nada de maligno. É ou não é? E na alma? Quer um exemplo? Quando um psiquiatra ou um terapeuta fala para o seu paciente: meu amigo, você está em uma depressão profunda. Você precisa se tratar. E com isso eu quero dizer, cara, quem é que não quer tirar esse maligno de dentro de si, de dentro de sua alma? Me fala! Mas quando o princípio de algo maligno e benigno é aplicado no mundo espiritual, então, não, peraí, não é bem assim. Cada um com sua perspectiva, é ou não é? Vamos respeitar um ao outro. Deus é relativo, depende. É assim que as pessoas pensam. E sabe de uma coisa? Você está parcialmente correto. Eu não sou o dono da verdade. Vou repetir. Eu não sou o dono da verdade. Mas eu conheço quem é. E ele me chama de filho. Mas usando a alegoria do laboratório, no reino do Espírito, quando você abre a lente da verdade, que é esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, e você confronta as coisas que você coloca na sua alma e que alimentam o seu espírito, você expõe aquele conteúdo a uma biópsia espiritual e você descobre ou aquilo é benigno ou aquilo é maligno. Não tem meio termo. Aí as amostras do conteúdo oculto que estão dentro, residindo no consciente e no subconsciente do seu cérebro, na sua mente, quando são expostos à luz da palavra de Deus, que é a lente da verdade, você percebe micro-ensinamentos que desencadeiam poderosas descobertas espirituais que separam o que seja benigno e o que seja maligno. É incrível, cara! Quer um exemplo? Quando você lê o que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. E aí você lembra, peraí, cara, aquele programa infantil que eu via quando eu era pequeno, que tinha uma apresentadora com o corpo todo exposto, e me causavam aquelas sensações esquisitas no meu corpo que deveriam ser algo aflorado somente anos mais tarde. Que era aquilo, cara? No fundo você descobre que a mídia semeava a podridão desse mundo no cérebro das crianças com sexualização infantil, porque o diabo sabe que se ele conseguir envenenar a mente das crianças, essas sementes frutificariam quando essas crianças se tornassem jovens, cheios de luxúria e abertos a praticarem uma vida totalmente alienada de tudo aquilo que a palavra de Deus diz que desagrada o Criador. E esses jovens estariam então prontos, abertos para absorver o lixo da mídia que anos mais tarde, ou seja, agora, seria derramado pelo mesmo esgoto que é a mídia desse mundo. Mas aqueles que os olhos estão despreocupados com essas amostras respondem o seguinte: ah, que bobagem, não é bem assim. Será, cara? Olha o nível em que a cultura do entretenimento se encontra. Muita coisa oculta é colocada na sua mente e você nem se percebe. Outras coisas são tão descaradas que você simplesmente, não é bem assim. É por isso que aqui está escrito: não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ah, Márcio, mas peraí, esse exemplo ficou lá atrás, né? Hoje não se aplica. Não? E a dancinha da garrafa? E as letras do funk?
do sertanejo que embalam as crianças dançando de forma sensual, cantando letras que elas nem mesmo entendem o teor da profundidade moral que elas estão cantando. E da intimidade de um escândalo íntimo que traz para a audiência uma cama cheia de sangue. Me explica. Ou isso é um ritual muito satânico, ou é uma apologia direta ao aborto. Ou sei lá o que isso seja. Mas uma coisa eu sei. Mensagem de Deus certamente não é. E se não é de Deus, adivinha de quem é. Mas o diabo não existe. Claro que não. Claro que não existe. Porque afinal de contas ele tem a sua própria série no Netflix, onde ele é tão coitadinho que quase leva você a sentir pena dele. E faz você ficar com raiva de Deus, porque não só ele foi expulso do céu, mas como Deus também nunca o perdoou na sua queda, cuja Bíblia diz que ele foi expulso e caiu num abismo com o corpo coberto de vermes, que nada mais é do que a própria composição do que seja a morte. Mas quando você pega essa lente da verdade, aqui você lê que o diabo veio para te matar, te roubar e te destruir. Mas Jesus veio para que você tenha uma vida abundante e um relacionamento restabelecido com Deus Pai. E os seus pecados são perdoados, cara. E uma vida de comunhão com o Criador dos céus e da terra, que com amor eterno te amou. E com bondade, ele quer te atrair. E você acha que isso aqui é uma balela. Será que você não percebe que não tem nada a ver com religião, mas com relacionamento com o Criador, cara, através de Cristo? Ou talvez você assiste aquele filme Nefários. Já assistiu? Dá uma olhadinha nesse filme. E quando você vê a cena daquele prisioneiro sendo possuído por um demônio falando a realidade do mundo espiritual, algumas pessoas olham para isso e simplesmente ignoram e dizem, legal, mas isso não existe. O pior cego é aquele que se recusa a ver, cara. Sim, eu vou falar sobre séries, filmes, desenhos, novela, publicidade, cultura, literatura. Falando em literatura, você acha que livros como o Diário de um Mago vai ensinar para você o quê? Que Jesus morreu na cruz para o perdão dos seus pecados, que aos olhos de Deus eram abomináveis e que Deus, pela sua graça e amor, enviou Jesus Cristo para te salvar? Ah, claro que não! O discurso nesse tipo de literatura sempre vai te levar a uma viagem em busca por uma compreensão mais profunda do universo e de si mesmo. A Bíblia vai direto ao ponto, porque ela diz o seguinte: o coração do homem é corrupto e corre para o pecado. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O acesso foi cortado. A eterna busca pelo divino nunca vai terminar se essa busca não te apontar para Jesus. E uma busca do seu eu interior que não encontra Jesus, certamente vai te levar a encontrar qualquer coisa que vai preencher parcialmente a sua alma. Isso é o que a bruxaria branca te propõe. Vai te desviar a atenção do que seja a lente da verdade, que é a palavra de Deus, que nos ensina que Deus abomina essa prática e enviou Jesus para a resposta da busca pelo eterno através de Jesus Cristo. Mas aí tem as pedras místicas que emanam supostamente uma energia cósmica, ou a busca pelo futuro nas cartas do tarô, ou nos signos do horóscopo, que nasceram em um contexto que Deus, o Criador dos céus e da terra, olha para isso e diz: isso é abominável aos meus olhos. Mas aí você diz, aí vem mais um crente doido falando um monte de coisa. E você ri, zomba, mas não se dá conta do que está acontecendo no mundo espiritual e quão profundas trevas você está mergulhado. Ou você acha que o cinema tem uma agenda única de plantar na sua mente coisas boas que não têm influência com as trevas? Se os escândalos de Hollywood não te forem suficientes para descortinar um pouquinho, pensa nos filmes, cara. Será que foi isso que o bebê de Rosemary quis te passar? Nunca assistiu? Óbvio, vai estar nessa série, eu vou falar sobre esse filme. O que será que o filme Exorcista quis te ensinar? Ou você realmente tem coragem de olhar para esse filme e simplesmente dizer que o mundo espiritual não existe, o maligno não existe? Porque afinal de contas é só um filme, né?
E aí você acha o mal barato assistir o Fred Krueger, que vinha no pesadelo das pessoas e se materializava no mundo físico, trazendo morte, destruição e terror. E depois, quando você desligava a TV, você não conseguia nem dormir por dias, né? Será que aquele filme te atraía a algo espiritual ou será que isso é loucura da minha cabeça? Sabe de uma coisa? Hollywood planta há muitos anos na sua mente verdades espirituais que te fazem desacreditar que sejam de fato verdade. E você passa a olhar e consumir o maligno das trevas sem perceber que você está ingerindo um conteúdo que vai te levar a uma profunda cegueira espiritual. A Bíblia explica isso. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Deus. E deixa eu dizer aqui, a palavra incrédulo aqui que eu estou usando não é uma coisa para te diminuir de nada, apenas para dizer que você não crê em Cristo, não crê no Evangelho de Jesus. Sabe o que isso realmente significa? Deixa eu te mostrar. Você consome o que você deseja e vai alimentando sua alma e o seu espírito com o maligno de um mundo que jaz no maligno. Aí, uma vez que você dá as boas-vindas desse conteúdo maligno na sua vida, mesmo que você não saiba se isso é maligno ou não, automaticamente no mundo espiritual você concede jurisdição ao Deus desse século, e Deus com letra minúscula, e esse é o diabo, que usa o quê? Uma venda para cegar os seus olhos. E mesmo que a luz do Evangelho esteja diante dos seus olhos, você não consegue enxergar. É mais ou menos assim, cara. Você vai assistindo um monte de coisa que você gosta, que você julga que é bom para você, e tá tudo certo. Porque você, no fundo, faz a sua opção de escolher o que você quer ver. E aí vem alguém falando do Evangelho para você e você não consegue enxergar. Por quê? Porque você tá tão embebecido das coisas que cegam você espiritualmente que você não consegue ver, cara. E só existe uma coisa que consegue desvendar você. Sabe o que é? É a palavra de Deus. É quando você submete aquele conteúdo, a amostra daquele conteúdo, à luz do Evangelho de Deus, porque ela é capaz de discernir o intento do coração do homem, e ela vem e ela levanta aquela venda dos seus olhos, e você faz uma decisão. Você quer o perdão de Cristo ou você não quer o perdão de Cristo? E aí a decisão é tua, meu amigo, minha amiga. Será que todos esses livros que eu tenho aqui então são besteira? Illuminati Hollywood. Hollywood 2, esotérico, mais sexo, culto e simbolismo nos filmes. Hollywood esotérico, sexo, culto e simbolismos em filmes. Cara, tá cheio de livro. Vai na Amazon e faz uma pesquisa para ver se não tem ocultismo nos filmes. Vai na Amazon e vê o que esse tema cobre, cara, em termos de cultura e entretenimento. Talvez você possa então olhar para a lista de celebridades envolvidas nas festas de drogas, orgia, prostituição, sendo escancaradas para o mundo inteiro ver. E você descobre que os holofotes da fama de Hollywood muitas vezes escondem a podridão que existe por trás dos Instagrams repletos de seguidores, das roupas de grife, das festas badaladas da High Society, que você, na sua busca por significado, procura se espelhar nessas chamadas celebridades. O livro dos livros, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, diz que a sua verdadeira identidade e o propósito para o qual você existe, para que você foi criado, se encontra em Cristo, cara. E os desenhos animados? Quantos deles semeiam símbolos e comportamentos altamente nocivos ao emocional das crianças? Você nunca notou que Bruxa deixou de ser uma velha desdentada, com uma verruga no nariz, corcunda com a maçã na mão, e passou a desfilar nas passarelas da moda que o mundo aplaude? Ou cantar nos principais palcos do mundo enfeitiçando os milhões que ficam a olhar para isso e falar: uau, queria ser assim. Olha outro exemplo. Olha para o folclore do nosso país. Leia pelo menos um livro do nobre escritor Luiz da Câmara Cascudo, como esse, Superstição no Brasil. Pega isso aqui, pega a Bíblia e confronta, e veja o que é o nosso folclore em relação à palavra de Deus, do que esse autor aqui escreve, que é uma autoridade no tema. E você rapidamente vai descobrir que o Brasil está mergulhado em misticismo e ocultismo, e que nada tem a ver com a palavra de Deus, mesmo que exista uma herança religiosa. A
palavra de Deus vai condenar. Enquanto houver fôlego de vida em mim, eu vou proclamar a verdade contida na lente de Deus, que é a sua palavra. Eu farei de tudo para trazer à luz até você o que está oculto aos seus olhos e que talvez você nunca tenha parado para prestar atenção e como que isso te afetou. Porque a palavra diz que nada está oculto aos olhos de Deus, que tudo vê, que sabe todas as coisas. Aliás, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus, que tudo vê. Deus conhece a profundidade do coração do homem e as suas intenções. O que era dissimulado no passado, hoje está estampado diante dos seus olhos. Ou talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. Há muito tempo que essa agenda do sistema tem sido preparada e a mídia sempre esteve trabalhando, preparando o terreno que a gente vê hoje. Não é à toa que na primeira página da Bíblia a gente lê que Deus separou luz e trevas. E hoje é tempo de lançar luz sobre o oculto das trevas nessa série que eu vou fazer aqui no canal. Que Deus te abençoe e que você se sinta tão encorajado e tão entusiasmado como eu tô, pra gente ir junto descortinar as obras das trevas e você conheça quem seja Jesus Cristo.